processo. Agora eu conheço um infalível. Usando o processo que eu digo, não cai um cabelo. A branca toda. Não fica no nenhum, não pode cair nenhum. Né? Senão a pessoa corta a cabeça, enrola no papel, depois pega um táxi, vai procurar um rio de água limpa e joga a cabeça lá, sem olhar para trás, e vai para casa. Também não cai mais cabelo. Olha, filho, escreva 20 colheres de sopa de água. É a proporção, entendeu? 20 colheres de sopa de água. Duas colheres de sopa de gasolina azul. Compra na farmácia ou no posto azul. Não é outra. Água, desidratada, diesel, qualquer coisa. Gasolina azul. Tem que ser a do petróleo. Uma colher de sopa de solução de quina. Pintura de quina, mas a farmacopeia chama solução de quina. Tá? Banho no couro cabeludo, 3 vezes por semana. Chega. Não precisa lavar com outra água, porque é uma loção. Filha, para que é isso aí? Não, senhora, para crescer. Contra a queda de cabelo. Olha aqui. Se a queda do cabelo é hereditária, não tem que seguro. Se é por enfraquecimento do músculo ou micose ou coisa que o vale, é isso aí. Não. Escreva embaixo. Não é o buscar, é a quina. Escreva embaixo. Quando cair o cabelo por fraqueza, note bem, a pessoa faz isso e vai ao bulbo capilar exteriormente, ainda mais puteiro, gasolina e quina, não é claro. Mas escreva, pode tomar um fortificante quinado. No caso, o biotônico Fontoura, na vegetarianismo tem quina catedral, tem uma série de fortificantes quinados, tá? Só guarde o papel, guarde bem. E convidar um dia para montar um laboratório com isso aí, que fica vazio. Porque tudo quanto usa por aí, que eu saiba, dá em nada. Ao passo que isso aí tem provado que levar o livro lá na Feita Quatro. Como não? Não sei o que acontece hoje. Bom. Eles devem ter levado um pouco. Qual o seu nome? Para de estar aí. Sim?
Bom, você reza, né? Isso. Sim, bom, vai rezando. Nunca deixa de rezar. Tá? Entende? Entenda bem, nunca deixe, olha, ninguém, todo mundo veio da origem única, espírito, verdade, essência divina. Ninguém tem o direito de se desligar. Ignorar a origem divina ou uma origem é estupidez muito grossa. Desde que possa admitir que é originário do espírito da essência primeira, depois esquecer, desligar por ignorância qualquer coisa, é um crime. Nunca, sempre orar, tá? Sempre. Seja lá que religião for, que jeito for, é ir sempre à causa originária, sempre ligando. Ó. Põe a mão aí. No ombro. Ela é espanhola, e esse aqui é israelita. Toma cuidado com você, gente. A oração dos três velhos e a oração dos apóstolos, e peça ajuda a Maria Madalena, o Nélio e a Maria Conga. Você costuma ler alguma coisa da Bíblia? Mas vai ler um livro da Bíblia, o livro dos Atos, tá? Conhece o livro dos Atos da Bíblia? Depois dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem o livro dos Atos, né? Não, você vai ler na Bíblia o livro dos Atos. Esse negócio de dar nele não tem nada a ver com sonho, é um trabalho espiritual. Tem nada a ver com sonho. Agora, ele podia muito bem, há muitos anos, ter aprendido mais espiritismo, esoterismo, teosofia, Rosa Cruz, alguma coisa, e saber mais disso. Ele funciona como um médium fora do corpo, uma série de trabalhos e tudo, e não sabe. Aquele seu ator, que eu falo sempre, como médium, foi inconfundível. A gente essa fala, olha aqui, essa aí é de tudo, toca quem é que quer. Toca, aqui. É de tudo, tem só duas dessa aí. Eu fui pegar pensando que era de mel em casa e fez de tudo. É uma delícia, cara. Mas aquele seu ator, que era um colosso de médico, ele trabalhava fora do corpo desse jeito e começou assustando a família, né? Depois que desenvolveu. Gritava, falava, bolava, brigava. Até que um dia se comunicou com ela e disse para Maria, a esposa dele, espanhola, Dona Maria espanhola, não mexa e não tenha medo. Olhe só, porque ele tem que trabalhar nesse processo, fora do corpo, lidando com espíritos terríveis, um tempo. É um trabalho dele, porque ele foi aquele lá, ao lado do Nero, que foi chamado Asa Negra, Tigelino, aquela coisa toda. Por isso é que o Nero se envolveu para trabalhar e ele teve que enfrentar isso
mais de 15 anos. Então, a Dona Maria e os filhos, quando começava aquele fuá, aquele rolo, aquela briga que ia parar no chão, eles oravam só porque o Nélio disse: não vai se machucar, e nem ninguém, mas ninguém põe a mão, nem tenha medo. Vocês já viram que é muito caroço? E um dia, porque encontrei uma filha dele, ela me encontrou em Itaí, numa padaria, que o padeiro era um italiano velho, que dá toda a vida, me disse: seu Polidoro, apresento minha neta. Não era a neta dele, nada. Mas lá todo mundo que ia lá, assim, era a neta dele, era quem conhecia. Tudo da rua ficando filho. Já viu, né? Então, tinham matado um porco, o corpo tinha matado um porco, que parecia, eu pensava que era o boi. E tão grande, ele estava lá pendurado em duas partes, assim, aí conversamos e a mocinha me disse que o pai era espírita, isso, aquilo, aquele outro. Falei: está bem. Eu moro na rua Monsenhor Andrade, vocês moram na rua Caetano Pinto, 591. E dias depois ela passou onde eu morava, na pensão, e disse: meu pai conversou com um espírito, que é o Sete Batida, que era o nome que o Nélio dava, ele nunca deu nome para ninguém. E esse espírito, Sete Batida, falou para chamar o senhor sem falta para ir lá. Falei: está bem, hoje à noite. E fui. Lá fizeram sessão, começa. O Nélio dava 7 batidas, 7 pancadas. Que há uma peça que se chama Os 7 Sinais de Nélio, é uma peça de teatro. Que ele teve 7 avisos mediúnicos de que estava errando. Essa peça existe, só que é 7 sinais. Falei da pergunta dele, perguntei: qual é teu nome? Não tenho ordem de dar nome a ninguém. Falei: não, hoje não. Hoje não. Não pode ser de jeito nenhum. Naquela hora, sacudiram o seu ator, e ele disse: o Nélio, dá licença que estão me arrancando, querem falar comigo. Ele foi, quando voltou dizendo: graças a Deus. Porque há muitos anos recebi um recado do Paulo, que ele mandou matar o Nélio. O Paulo mandou matar, devorar o Paulo e crucificar Jesus. Crucificar Pedro. O Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque lembrou que tinha negado Jesus na pretoria. Mas ele disse o Nélio: um recado do Paulo, que só daria nome no mundo quando encontrasse um dos 2 Joãos da Bíblia na carne. E ele encontrou naquele dia. Então ele disse, com muitas graças a Deus, eu sou o Nélio, aquele devoto. E todo espírito que veio depois deu nome. Mas daqueles dias em diante, a coisa mudou e eles conseguiram dormir sossegado porque eles não brigavam mais do outro lado. E refletia. Que reflete no corpo. Mas isso não é doença, filho. Isso é trabalho do outro lado. Você é um médium ou um profeta que trabalha desse jeito. Não é doença. Para isso aí não tem nada para dar para ele. Mas uma boa leitura bíblica e frequentar a sessão é bom. Escreva aí para ele.
procure uma sessão que goste, participe. E senta aqui um pouco. Senta aqui. Senta-te aqui. Agora fica dois espanhóis de frente aí, vai aparecer que eu digo em cima da mesa. Fala na mão, nada na mão aqui. Aqui. Mira bem. Que a identidade dele, olha, irradiação. Pode entender isso? Sai uma energia do dedo, pode entender? Quem dá paz? Quem hipnotiza? O que ele faz? Quem vence? O que ele faz? Não dá alguma coisa? Por supuesto, não. Aí está marcado bem, não tem nada contra ele. É uma mediunidade, uma forma de trabalho fora do corpo. Isso aí pode passar como conhecimento. Mas o guerreiro é grande. O guerreiro que faz é grande. O que ele é você? Ele mora. Isso aí não é doença. É um modo de trabalhar fora do corpo. Você é um médico desse jeito. Agora, olha, oração, leitura bíblica, frequentar sessão, tudo isso é bom para você. Muito bem. Encuentra-te, homem. Olha, tem um xerox aqui que vocês não têm, é bom pegar. Então, toma. É bom pegar e guardar e olhar e passar por ele. Não é não. Que nada. Bom, escreve aí para ele. Se ele quiser tomar alguma coisa, ajuda a pensar. Da Eparema, 8 a 10 gotas em meio copo d'água no jantar. Mas não é tanto porque isso aí não tem nada a ver com comida nem nada. Aí. Que negócio é esse de comer? Então, mas isso é fortificante, não é remédio. Olha aqui, gente. O que eu dei outro dia. Então, acrescenta aí. Em água. Então escreve, ponha o alimofé e o união postal em meia garrafa de água, ou menos, entenda bem, ou menos, deixa lá a água, e ponha um pouco de sacareto catedral. Ponha uma colher e meia de sobremesa, uma colher e mais um pouquinho de sacareto catedral. Com isso, elimina qualquer infecção, tumor, cozimento, coisa que eu faço, tá? Ácido que seja aí, que dura 10 vezes menos do que isso, sem ter alguma coisa. Se não é até um espírito, um agente vivo, quem é que é? Bem, olha. Pegar, pega. Correr. Imprimiu tanta velocidade de todo o cartão no ar,
cabeçada da onça por trás e matou a onça. Ou só caipira que sabe fazer isso. Ou então aquele que viu tatu. Sabe, lá no mato é fogo, mar. Ou é fogo, ou caça alguma coisa, e para comer carne de vaca tem que ir na vila, na freguesia, na cidade. Aí ele saiu da roça com a enxada na mão. No caminho ele viu um tatu. E ele falou, hoje é sábado, amanhã é domingo. Eu estou querendo comer uma carne. Então é isso. Eu pego esse tatu hoje, o aluno eu seja do jeito que for. Ele tinha o punhado, ele falou, eu jogo o punhado e corro. Se eu não tenho acertar o punhado, eu pego da unha. Ele jogou o punhado e correu com tanta ligeireza, e quando ele pegou o tatu, o punhado esqueceu na sua. Ele caçador era mesmo. Pode ser que não aconteça, mas ele diz. Essa teimosa, é possível que não é vantagem ser muito apressado. O homem fechou a gaveta com tanta pressa que esqueceu a chave. Você já viu? Olha, para ele é só isso, é muito demais, hein? Para ligar e atingir muita gente. Pode falar, já foram e não só lá. Eles fazem um movimento fabuloso. E fez assim, graças a Deus, aí o caso de Salomão, realmente, dele, seja das mãos dele, sempre mostra a garotinha, o ombro bem mais elevado, assim. E uma movimentação muito grande em torno dos pensamentos, dos pedidos, demonstrado. Vamos à cama e à casa desse nosso irmão. Pensa todo mundo nos pretos velhos, nos africanos, índios, hindus, caboclos, tudo. Vamos lá e ele vai orar, mas aquilo é trabalho. É um modo de ser. Vamos orando, vamos lá. Graças a Deus, veio regular o ambiente, os trabalhadores presentes, o que retirando do astral. Aí não combina a comida dele lá atrás. A pedindo oração pelo pai, hoje é aniversário. Mas esse homem não foi bom. Não foi bom nem para ele. E olha para minha cara, filha, ele me responde, ele foi bom para alguém. O espírito reencarnado, esquecido com certas coisas que ele vive. Mas sempre que a gente não é bom para os outros, menos ainda é bom para a gente. Porque o nosso bem sairá do bem que fizermos aos outros. Porque é dano que se recebe. É produzido bem. Então ele foi ruim, muito ruim, para ele mesmo. A você, filha, vá orando. Deseje bem, vamos lá. O espírito tudo escurece.
Aguilar, diminui. Isso vem de trás. É um negócio do espírito, cada um com sua história. Aí está a grande lição doutrinária. Semeia o bem e vai valendo cada vez mais. Fizer aquilo que não é bem, nas encarnações futuras mostra tudo isso. Faz isso. É vítima disso. Tudo tem consequência. Não há ação humana sem consequência. A coisa mais estúpida que a gente diz é ser, de um modo geral, diz porque da terra nada se leva. Leva tudo, porque leva a responsabilidade das ações, a responsabilidade dos usos que fez em tudo que Deus deu. Como é que não leva nada? Leva tudo. No bem, vai receber em bem, luz e glória. No mal, treva, dor, futuras encarnações expiatórias. Como é que não leva nada? Leva moralmente a responsabilidade de tudo, sempre. E olhe sempre, peça, de vez em quando, vai indo assim. Pensam lá. Outro dia ainda li, outra vez, notícias populares, que, cara, não tem nada de mentira lá. Tem gente que diz, não sei o que, não, ninguém prova uma mentira. Porque eles vivem catando lixo da sociedade. Mentira não. Nada de mentira. Mas eu e outra vez que as senhoras entraram duas, foram rezar numa igreja, puseram a bolsa ali num cantinho, quando olharam para trás assim, que acabaram de rezar, o fulano, seja do jeito que for, entrar numa igreja, ver a pessoa orar, tudo aquilo que um templo religioso lembra. Olha, gente, precisa ser um bom. Acima de tudo, tremendo crime de desrespeito às leis divinas. Que um fulano, para fazer isso, o que ele pensa de Deus, da justiça divina e de tudo? É muito mais feio do que parece. Não é? Na polícia, isso não é qualificado roubo, é furto. Na penalidade, dá sempre menos, porque furto não é roubo. Okay. Mas é um furto besta, né? É uma coisa muito feia. O maior, e muitos trabalhadores aproveitando tudo isso, fazendo essa coleta toda, com que canalizando isso, laboratórios, hospitais, eu vejo uma enfermaria muito grande aqui em cima, no alto, para onde eles canalizam tudo isso, muitos doentes, enfermos, e daí partindo agora, ligando a outros hospitais, vejo o Hospital das Clínicas, vejo outros hospitais de enfermarias no espaço, principalmente no espaço, para onde mais leva. Pode falar a Beth também, Livinha, a filha. Eu estou dando tempo de propósito, não é só porque deve ser 8 horas já. Mas há um motivo aí, do outro lado, que é importante ser demorar mais um pouquinho. Toca, Bebe. Estava numa provocação.
é. E é saindo. Então aquele fulano mandará com a mesa na terra inteira na casa. Agora o Cristo planetário manda em tudo, daquele jeito. É um modo de ter autoridade, Filho de Deus, na jurisdição planetária. Para baixo é assim, para fora tem as fronteiras do último. A última faixa do sétimo céu é assim. É isso. O que eu sou, o indivíduo, ou Jesus é o indivíduo, é uma coisa. Agora, o que a gente é como delegado por Deus, essa autoridade, isso já é outra coisa. Aquilo que o indivíduo é, pertence a ele. Aquilo que é delegação divina é divino, pertence a Deus. Essa autoridade não se contesta. Por isso, aqueles que nos devoraram, mataram, crucificaram Jesus, tudo isso, o que eles pegam por agir contra o irmão é um crime. O que eles pegam por agir contra o delegado, aí é outro crime, é coisa pior. Pecar contra o irmão é uma coisa. Pecar contra um delegado de Deus é outra coisa. Muito diferente. Olha quem falando aí, Maria. Só. Deus foi criando esse ambiente que respirava tão alto, nas alturas de uma música maravilhosa, com vários de fogo e esperança. Você não desconfiou que é a verdade? É o Jeová, ou Ievé, quando se apresenta como verdade simbolizada numa mulher brilhante. Sempre se qualificou essa apresentação como o Espírito da verdade. Agora apresenta como um olho dividente, como um coração, como ele, ou como um velho brilhante com todas as idades. Tudo isso, a forma que ele queira. Mas isso, entenda bem, Beto, todos vocês, representa uma diminuição dele, para que possa ver e falar. Porque ele não tem a limitação nem de uma velha, nem de um velho, nem de uma moça, nem de nada aqui. Para vosso governo, eu e Jesus somos menos do que ele. Mas ainda assim, quando vocês nos virem do outro lado, uma figura qualquer, é porque estamos diminuídos. O fato é isso. Adiante, gente. Graças a Deus, né? Que Deus mantinha a carencia do tempo que ele contribuiu, e depois que elas ficou doendo tudo e só. Isso, aqui. Graças a Deus, irmão, eu pude ver a mesa, em volta da mesa, flores, mas tudo assim já com um barro branco, e outras mais brancas, mais brilhantes ainda. Vi uma folha de espíritos que foi entrando, carregando assim nos braços, coisas brilhantes, e entregando ao Senhor. E eu vi o Senhor indo se transformando, e eu vi uma carruagem perto assim do Senhor, o Senhor subiu nela, ela era toda assim, farinha de cristal, puxada de cavalo branco. Enquanto o Senhor foi subindo, vi uma série de espíritos angelicais que foram subindo também, todas aquelas trombetas, e eu vi o céu que foi se abrindo, e o sol majestoso no céu. Pois é, por aí você vê, e vocês veem o que é que eu sou do outro lado naquela parte, e o que é que eu sou aqui na carta dessa miséria. Vocês viram uma diferença? Que é encarnar? O negócio é esse. Mas daquela vida do Elias ficaram dois símbolos. A capa, que é um símbolo de autoridade, e o carro de fogo. Bem, minha gente, então,
Hoje eu falei para o São Antônio lá em casa, quando ele foi buscar o tempo, está tão ruim, que acho que hoje podia ser até ninguém, porque não vai aparecer quase ninguém. Apareceu, tiveram bastante trabalho. Então, minha gente, uma vez, porque reparem bem o que já disse e repito, gente. Só o fato das pessoas escolherem o caminho certo. Quanta gente gastou esse mesmo sagrado tempo no mal, na ignorância, no crime. Só o fato de escolher o certo já é de render muitas graças a Deus. Estava interessado em saber uma coisa. O que é que deu na loteria dos cavalos? Ninguém comprou bilhete, é isso? É. Então, minha gente, todos nós, é isso. O cavalo da cabeça. Davi. Então, minha gente, todos nós rendemos muitas graças a Deus. Pelo fato, acima de tudo, de na carne, uns mais e outros menos conscientes, mas de termos optado pelo caminho certo. É de render muitas graças a Deus. Está encerrada a sessão, até depois de amanhã, se Deus quiser. Olha, aqui temos xerox, que é bom cada um ver, e eu passo adiante. A fisiologia fala e por isso a medicina, a patologia afirma. Laboratório químico mais profundo, significativo e delicado do que o sistema glandular humano não tem. O último ramo da medicina é endocrinologia. Procurar sarar o corpo através do sistema glandular. É a capacidade de fotossíntese, de transformação química de elementos para curar o corpo. Tirando, a maior glândula é o pâncreas, a segunda é o fígado. Depois tem até milhões do tamanho de uma cabecinha de alfineiro. Mas cada um funcionando. Aonde é que este mundo vai, em termos de fisiologia, anatomia, para saber certo de tudo sobre o sistema glandular? Do fígado, que é uma glândula só, que tem que produzir de 900 a 1.200 gramas por dia de milho, no tratado de hepatologia está escrito: ainda não sabemos tudo sobre o fígado. Só sabemos disso. Cuida do teu fígado para que ele te cuide. E do resto? E do resto? Se todo mundo tratasse bem de fígado e rins, duraria muito mais tempo na carne. Agora tem um número que gosta muito de tratar de um órgão chamado bolso. Bolso. O que é que fazem pelo órgão chamado bolso desses planetas? Dá isso para ela, vai dar isso aí para a mamãe prolongadamente. E você trata de evitar doce com cariada e tudo, e toma o que eu te dei, você não precisa ser doente. Vergomina. Tanto que ele é dado como renal.
O caso é esse. Então faz isso, porque ela não precisa ser doente assim. 15 filhos? Parece até que está fazendo ao contrário. Quer em segundo lugar um espírito mais velho que esse. Agora paciência. Olha, agora aqui na tua avó fica a vontade de comer. Então, veja, numa dessas mesas redondas de televisão, discutindo os altos problemas do futebol e alta significação para a benfeitoria da humanidade, tanto que o futebol agisse direito, não tinha mais doença, nem analfabetismo, nem guerra, nada, nem ladrão, trombadinha, nada. O futebol nem tratadinho teria liquidado todos os males sobre a terra. Deus podia até empoderar a lei, retirar o Cristo do poder, tudo. Então, naquela série de mesa redonda, viu, filho? Você já ouviu falar do Zé Fidel? Perguntaram para o Zé Fidel por que é que um time ganha do outro. E ele, filósofo, como era, que era a profundidade, os gregos ficaram até com inveja do Zé Fidel. Eu não posso responder uma pergunta dessa profundidade de repente. Vocês precisam me dar, no mínimo, 8 dias de estudos. Põe a mão sobre a mesa aí. Estudos e meditações para penetrar a profundidade desse fenômeno. 8 dias depois ele voltou lá. Então perguntaram para ele, chegou a alguma conclusão? Ele disse, olha, estudei, meditei, fiz jejum, tudo. Salvo engano, cheguei à conclusão que é porque o time marcava tudo. Agora me vem essa representante dos tipos verticais e me pergunta entre velho e novo qual é a diferença, e eu respondo que a diferença entre novo e velho. Vai embora daqui. Cada espírito tem uma idade. A espírito... Mas deveria fazer uma coisa da outra, ser mais novo, ser mais velho. É o segundo. Você leu o Código Mortais, o Evangelho Eterno? Chega aqui perto de mim. Você acha que eu e Jesus somos mais velhos do que você? Eu não sei. Pode ser que Espiritualmente, você acha que eu e Jesus somos mais novos do que vocês? Começa que eu e Jesus nunca pertencemos a esta humanidade. Antes que o mundo fosse, nós éramos, com encargos em outros planetas e humanidades. E eu pergunto isso e esse espírito não sabe nada disso. Jesus, dando um retratinho dele, disse, eu que estou no mundo, sou a luz do mundo. Qual é de vocês que é a luz do mundo? Está escrito de mim, um semelhante ao Filho do Homem, os guiará com vara de ferro. O Cristo planetário tem que dizer o Hélio divino do planeta. Eu que estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu sou o Hélio intermediário. Você não é capaz de entender nem isso. Vai, filha, leia o Evangelho Eterno, está aí, e veja que o Espírito, olha aqui, gente, o Espírito tem que desabrochar as latentes virtudes divinas. Então ocorre isso.
O mais velho tem a obrigação de ter desabrochado mais. O mais novo não tem a obrigação de ter desabrochado mais, porque ele é mais novo. A trilha é a mesma, é igual para todos. Agora, se o mais velho cometer delitos, ele retarda, porque ele tem que responder, pagar até o último sentido. Mas é mais velho. O que ele desabrochou não volta atrás. Ele desconta a dívida e continua no seu nível de idade. Entendeu isso? Filha, faz isso que eu te disse e não pensa mais em doença. Vem aqui, queridinho. Você nunca veio aqui? Tenho que te dizer coisa bonita. Você gosta? Bem, o que você quereria de nós? Porque tem que começar querendo alguma coisa. Alguém vir aqui para dizer não quero nada. Para mim é um desgosto profundo quando alguém vem aqui e diz eu não quero nada. Deus é Pai. Cada um precisa desabrochar o Deus interno. A pessoa não sabe disso. Eu represento o princípio do planeta. Eu sou o senhor planetário de todo mundo. A pessoa vem dizer na minha cara que não precisa de nada. Se é como burrice, eu lastigo. Se é como petulância, eu deploro. É doloroso isso. Agora, se alguém me fizesse uma pergunta com aquela moça feia, eu não esperava. Depois eu vou contar que o napolitano pegou o filho único, vai formar medicina de nato, porque não quero médico brasileiro na minha casa. O filho desembarcou no Porto de Santos, quando passou no trapiche, que é quando desce do navio trapiche, viu a rua repetida no mar e falou, papá, quella ali é da Luna de Itália. E o pai falou, pobre e ninguém sofre. Essa pergunta que ela me disse, aquela moça, é a mesma coisa. Olha, gente, eu nasci em Choré. E não vou passar por uma dos agora por causa do câncer. Eu não, que você está muito. Só por causa da música. Para quê? Me fantasiar de bombeiro agora. Mas se lê isso, porque ela levou tudo isso para ler, não lê de raciocínio. É por isso que eu prefiro as pessoas masculinas meditabundos e femininas meditabundas. Não é? O que você quer de nós? O que você quer de isso aí? Tem papel aí? Olha, escreva, cuidado com vinho e fígado. Você não coma, não beba coisa má, imitador, chocolate, porco, pimenta, essa coisada. Agora embaixo escreve meia garrafa de água por. Bom. Sacaredo catedral, 2 colheres de sobremesa. E o postal, 2 colheres de sobremesa. Pintura de Túria, ou Túria Catedral. Pintura de Túria ou Túria Catedral.
manhã, 6 a 8 gotas só, tá? Tomar metade no almoço, metade no jantar. Escreva, tome assim 20 dias. Assim você toma 20 dias. O primeiro. A seguir, tome dia sim, dia não, mais uns 30 dias. Mas lembra bem, você mora onde? Escreva aí. Volte à consulta. Mas escreva também isso aí, ao outro lado. Você pode aparecer aqui uma vez por semana, ou segunda, ou quarta, ou sexta? Pode. Saber que vem. Venha participar de reunião aqui, segunda, quarta ou sexta, de 3 horas em diante. Mas antes de 7 ou 7 e meia, enquanto a 8 eu quero ir embora. Por quê? Difícil? O que é que você entende de doutrina? Candomblé, Umbanda, Kardecismo, Teosofia, Rosa Cruz, Esoterismo, Maçonaria, é isso? Isso fui eu no século passado. Você tem participado de sessão, alguma coisa? É uma das piores coisas que a pessoa faz. Tudo que é curso de começar e parar é muito ruim. Muito ruim. Você não perca esse papel. Saliente aí. Primeiro, deitada na sua cama, leia oração a Maria e pense em 650 milhões de crianças tuas, famintas e doentes nesta. Isso que dizem que é a humanidade. Uma vez por dia no seu quarto de dormir, ponha a mão sobre a Bíblia, converse com Deus e suas palavras, pensando nas crianças, tá? E na Bíblia dele diz tá? E participe uma vez por semana de oração para os outros pelos outros. Não vá pedir. Agora quero te dizer uma coisa, você faça isso direitinho. E se depois de uns 20 ou 30 dias quiser, vá operar. Porque vão querer operar. Já quiser? Bem, eu estou dando aquilo que dá para preparar o organismo e reagir. Com o que dei a tuia pode desmanchar, se Deus quiser. Mas de qualquer forma prepara para se operar e sair bem. Está entendendo? Mas depois de 20 a 30 dias, está crescendo isso. Se você quiser operar, opere. Viu? Se não desmanchar. Porque calha de haver desmanche disso. Aí entra muita coisa, filha, é você merecer. Melhor que isso não tem para te dar, não. Mas isso aí já desmanchou coisa muito pior do que isso. Tá? Vamos ver. E você volte para uma sessão, filha, de leitura bíblica, de leitinho, tudo, hein? E aqui tem uma marca. Você brinca. Põe a mão aí. Aí está escrito que procura nem que seja proletário, vai à verdade nem que seja rastejando. Por que é que deve teimar contra Deus? Como é?
Adianta? Espírito velho, bem marcado. É o único espírito que eu hoje digo aqui, que no passado traz marca muito grande de arte. Você sabe de alguma arte nessa encarnação? Nada. O qual é dele que você tira daí? Essa aí, né? Você acha que tem dedo, tem graça de dar banho diante do outro, né? Para isso tem mercuriano, geminiano, Zeus, Ícaro, entende? Ou senta aqui, senta aí. E vê se você entrena na espiritualidade, senão eu não sei, não tem outra. E quando está escrito no Espírito que vai procurar a verdade por Deus, nem que seja rastejante, a pessoa pensar que não, pensar que desafia a justiça divina, entendeu bem? Não desafia não. Você se pode ser doido, hein? Mulher, viagem. Se fosse noiva, que dá de frente. Depois que olhava assim. Não. Pensa na tua casa, na tua cama, em tudo. Oremos, desejemos bem. Toca, gente. Toca. Só foi da hora. Essa irmã, logo no início, quando ela apresentou-se, eu observei, raramente eu consigo ver dessa maneira. Em forma de arco-íris, e ela foi, então, com essa aura assim, se apresentou no centro dessa, e logo reportamos-se a Índia, lá ela recebeu instruções, Socorridoro, muito profundas a respeito da verdade. Foi maravilhoso. E agora, conforme o senhor atendeu, nesse caso aí, material, vinham esses irmãos, veio 2 irmãos assim, se concentraram, Português, vieram, e você começou a estudar com lituano, e começaram a falar português, aí uma guerra do continente aí. Viu? Porque aí fica português que cai e quando vira cá. Vai dar o outro russo. Você está vendo como são as coisas? Agora, lá na Índia, você sabe quem deixou a máxima instrução? Você já ouviu falar em Cristo? Fui eu. Escreve aí para ela ler o Bhagavad Gita, os grandes. Você gosta de ler? Escreve aí, leia o Bhagavad Gita, os grandes iniciados, dá um jeito, filho. E olha, perde-se muito não conhecendo espiritualidade. Ninguém ganha nada com ignorar a espiritualidade. De jeito nenhum. Só se for para conhecer e praticar de uma vez. Aí perde. É muito melhor não conhecer do que praticar de uma vez. Isso. Mas se não, trate de aprender. Caramba, olha aqui, gente. Isso é uma humanidade inferior. Mundo de expiações. Se espíritos mais velhos, está prestando atenção, o merecimento, o gabarito, não trabalha para ter a melhora do mundo, eu vou dizer para quem trabalhar. Quem? Você está ouvindo bem? Vê se cria juízo espiritual, viu? Que o juízo temporal é mais fácil, mas o espiritual é fogo. Continua. esses 2 irmãos, então, conforme você
observando, foram mesmo materializando essa parte que o senhor observou. E o senhor ficou assim muito feliz por encontrar, apesar de por ela vir aqui por esse problema, mas espiritualmente é que o grande, a grande graça. Eu fico satisfeito